Sei que às vezes você passou a semana longe do seu irmão e a gente chega na igreja, a gente já quer conversar, abraçar, falar da semana, e isso é muito bom, amém? A palavra do Senhor diz que é muito bom, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas nós precisamos aquietar nossa alma, nosso coração, para sentirmos a presença do Senhor, sentirmos o Senhor passando em nosso meio, tocando os nossos corações, falando aos nossos corações. É essa presença que nós almejamos todos os dias, Pai. É a sua doce presença, Pai. Queremos valorizar a tua presença, Senhor, amar a tua presença, buscar a tua presença, entronizar a tua presença, adorar a tua presença. Estávamos ali ainda orando e falando que é a presença do Senhor que quebra todo jugo. É a presença do Senhor que cura, é a presença do Senhor que liberta. E eu sei que se você passou por essa porta, você está querendo buscar essa presença junto conosco, amém? Nós queremos atrair a presença do Pai para perto de nós, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós ansiamos, almejamos, queremos. Aleluia. Quero ler a palavra do Senhor, Salmos 29. Queria que os meninos abrissem, por gentileza, e você pode acompanhar aqui no LED conosco. Salmos 29, ARA, por favor. E diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Oh, aleluia, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Repete comigo: a voz do Senhor despede chamas de fogo. É a voz do Senhor, é a única voz que nós queremos ouvir, é a voz do Senhor. Pai, nessa noite, Deus, nós queremos tributar toda adoração ao Senhor. Queremos entregar, Jesus, todo o nosso ser, derramar, Jesus, o nosso ser na Tua presença. Declarar, Jesus, que Tu és o nosso Deus, soberano, poderoso. O Deus, nome sobre todo nome, digno de adoração, digno de toda rendição. É o Senhor, Deus. Nós Te louvamos, Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Nós entramos aqui, Pai, nós estamos aqui juntos, reunidos, Pai, para adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Jesus. Passeie em nosso meio, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Pai, mas que nós possamos, Senhor, ser impactados com a Tua presença. Deus, toca-nos, Pai. Desde aqui o altar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, a minha vida. Deus, nós não queremos, Pai, não queremos estar aqui sozinhos sem o Senhor. Pai, passeia pela Sua noiva. Fala conosco, Senhor. Receba, Jesus. Receba todo louvor. Receba toda adoração. Receba toda rendição. Porque só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Vamos adorar. Vamos entronizar a presença do Senhor. Amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
suas mãos e declare: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. só tu és, Jesus, digno, Pai. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu. Eu sou teu. Tu és santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, 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 santo. A palavra nos orienta a estar construindo a nossa casa sobre a rocha. E é isso que nós queremos declarar nessa noite. Que nós, em nome de Jesus, seremos aquele povo que constrói a casa sobre a rocha, Pai. Oh, santo, 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 santo. Eu vou construir, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Enche o nosso coração, Senhor, do amor que faz mudar o santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, vamos declarar uma última vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Adoramos o Teu nome, Jesus. Reconhecemos, Jesus, o Seu poder. Reconhecemos, Jesus, a Sua majestade. Reconhecemos, Jesus, que o Senhor reina, Pai, sobre toda e qualquer situação. Queridos, eu queria que nós louvássemos o Senhor. Essa próxima canção, você tendo entendimento do que você vai fazer. Então eu quero compartilhar algo com você. Algo que o Senhor veio colocando a semana toda no meu coração. E fazia muito tempo que a gente não cantava essa canção. E o Senhor veio trazendo ela, e eu comecei a ouvir ela, e aquilo foi me enchendo. O Senhor me enchendo de uma esperança tão grande sobre a nossa nação, quando eu comecei a ouvir essa canção novamente. Porque nós temos visto às vezes coisas difíceis acontecendo na política. Nós temos visto o nosso maior líder do país, o nosso presidente, por quem nós devemos orar, porque assim diz a palavra, o presidente Lula, e recebendo no país com honras de autoridade uma pessoa que é um ditador, e aquilo entristece o nosso coração, porque nós somos cristãos e nós sabemos que eles perseguem os cristãos. Mas nessa canção nós declaramos a soberania do Senhor, porque há um trono na terra que tem um homem sentado por quem nós devemos orar. Mas tem um trono acima de todo o trono, que está acima do trono da terra. É um trono no céu. Nós sabemos que tudo começa nas regiões celestiais. O Senhor começou a falar ao meu coração: me adora, me adora, me adora, me adora. A minha igreja tem que me adorar. E nós começamos a ver uma movimentação de tantos ministros falando da adoração. Vamos levantar essa adoração com intensidade e entendimento de que o nosso Deus é vitorioso. É o nosso Deus que morreu e que ressuscitou. E não existe nada que saia do controle dele. Nada que saia do controle dele. Aleluia. Vamos declarar juntos: Santo, 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 Santo. Nós lutamos, Pai. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare, Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível os reinos em vão, Teu trono, Jesus. Teu trono acima está.
teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Vamos declarar sobre todo principado, sobre toda potestade. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é, teu nome, Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso Vamos nos rendendo é, ao Senhor. Vai levantando a sua mão no seu que lugar. vem ao céu. Vamos declarando a rendição Nós da igreja brasileira ao Senhor. poderoso, Poderoso Jesus. grandioso és, como um trovão impetuoso, Poderoso. grandioso és, grandioso Senhor. és, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome, Jesus. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome Imutável. como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso. Declare quem é o seu Deus. Que vem aos céus. Nós proclamamos. Nós proclamamos poderoso
tua boca, fala alto isso. Na tempestade está Teu nome, Jesus. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é, Jesus. O Teu nome, Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Não há nada, Senhor, que possa impedir o Seu agir. Somos a Sua noiva. Você pode se ajoelhar aí no seu lugar. Nós somos a Sua noiva, Senhor. Nós somos, Jesus, a Sua noiva que está te adorando, que te clama. Nós somos a Sua noiva, Senhor, que declara, que te reconhece, Senhor. Nós reconhecemos quem é o nosso Deus. A ovelha reconhece a voz do seu pastor e nós reconhecemos. Nós reconhecemos. Nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor manda, até o inferno obedece. Nós sabemos, Jesus, a Sua palavra diz que agindo o Senhor não há quem possa impedir. Nós queremos, Pai, como igreja, orar, adorar, interceder. Nós queremos, Jesus, pedir perdão ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos erros, Pai, da nossa nação. Perdão, Senhor. Nos perdoa, Jesus, como nação. Nos perdoa, Jesus, como filhos, pelas vezes que nos omitimos, Senhor. Às vezes, Senhor, não nos levantamos como deveria, não falamos tudo o que deveria, mas nós queremos, Jesus, declarar, Pai. O Senhor sabe que nós somos Deus. O Senhor sabe, Jesus, que nós precisamos de Ti para tudo, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem poupado a nossa vida, Deus. Nós sabemos que há algo, Senhor, que nós podemos ainda nessa terra, Senhor, fazer para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, encha os nossos corações. Encha os corações dos meus irmãos, Pai, de toda a certeza que o Senhor está no controle, Senhor. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa vir, Jesus, como um vento impetuoso sobre a nossa nação. Que o Senhor possa vir, Jesus, como um vento, Jesus, sobre a nossa nação. Trazendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, rendendo, Pai, uma rendição verdadeira, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos arrepender, nos render. Que o Senhor possa sarar a nossa terra, Senhor, como está escrito na Sua palavra. Que se o Seu povo, que se chama pelo meu nome, que se humilhar e chorar e clamar, ou e se converter dos seus maus caminhos, que o Senhor nos ouviria dos céus, Deus. Que o Senhor sararia a nossa terra, Jesus. Sara as nossas casas, Deus. Sara as nossas famílias, Deus. Sara, Senhor, os corações feridos nessa noite. Sara, Jesus, as famílias brasileiras. Sara, Jesus, as famílias brasileiras. A família é um projeto do Senhor. A família é um projeto do Senhor. Nós precisamos da família. A família unida. A família forte, Jesus. A família posicionada. Sara, Senhor, os pais, os filhos. Sara as nossas casas, todas as nossas casas. As casas do Seu povo, Jesus. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, em todo tempo, Senhor, em todo tempo, Jesus, caminhar por essa nação, Jesus, caminhar por essa nação, Jesus, sarando essa terra. Eu quero declarar agora em nome de Jesus.
Eu quero declarar que os pés das pessoas dessa igreja sararão a terra. Eu quero declarar aqueles que estão conosco no nome de Jesus. Você que está em casa também, eu quero declarar a sua família sarada no nome de Jesus, para que você possa trazer cura por onde você andar. Eu queria te convidar a ficar de pé e começar a caminhar num ato profético, que nós vamos em nome de Jesus por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, nós queremos declarar Nova Mutum sarada, nós queremos declarar o estado do Mato Grosso sarado, nós queremos declarar o Brasil sarado, nós queremos declarar em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Pai, oh, no poder da Tua palavra, Deus, grandioso, Senhor, oh, vamos declarar todos juntos. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome, Jesus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos, Jesus. Cremos, Jesus. Cremos nisso, Jesus. Por isso clamamos a Tua presença em todo o tempo, Pai. Como nós precisamos da Tua presença, Senhor. Atraímos a Tua presença, clamamos a Tua presença, amamos a Tua presença. Santo, Santo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Que a sarça, Senhor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória
se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória morre extinguiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória morre mais, Senhor. Vai mais, Senhor. Santo, vale mais que 1000, Senhor. Um dia na tua glória. Mas nós sabemos, Senhor, que para essa chama se manter acesa, nós precisamos todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor, acender. Todos os dias, Senhor, te buscar. Todos os dias, Senhor, te adorar. E nós queremos declarar: essa chama não vai se apagar. Essa chama não se apaga e não se apagará. Vamos declarar. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Vamos declarando e profetizando. Ela não vai se apagar. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Não nos cansaremos nunca do Senhor. Dependemos do Senhor. É no seu nome, é na sua presença que há vida, Jesus. É na sua presença, há um lugar no Senhor que nos dá vida e vida em abundância. Assim diz a palavra do Senhor, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar paz, independente de toda e qualquer situação. Ele veio para nos amar, Ele veio para nos abraçar, Ele veio para deixar o Consolador, Ele veio para nos salvar. É o nosso Deus e nós o adoramos. Obrigada, Jesus, pela sua presença e por nos atrair, Jesus, para a sua presença. Obrigada, Jesus. Glória ao seu nome, Jesus. Abençoamos, Pai, dízimos e ofertas nessa noite, a vida de cada um que está conosco, no nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Amém? Atraído pela tua presença,
paz do Senhor, queridos. As crianças, um culto abençoado de 1 a 11 anos. Nossas crianças, temos um culto especial para elas. Glória a Deus pelas crianças. Enquanto isso, nossas crianças vão saindo, eu já quero convidar o Eduardo, a Joyce e o Benício para subirem aqui, que eu vou fazer algo que eu amo. Pastora, aleluia. Tem mais alguém da família? Se o pessoal da família quiser vir aqui, pode vir. Pastora Ana, cadê a pastora Ana? Queridos, eu amo. Se tem algo que eu gosto de fazer, é consagrar uma criança ao Senhor. Eu entendi, já vivenciei grandes experiências e testemunhos disso. E nós não imaginamos a autoridade, o poder que há no reino espiritual quando um pai e uma mãe consagra o seu filho ao Senhor. E a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. E eu faço questão de falar isso todas as vezes, porque nós não batizamos crianças, nós consagramos ao Senhor. E quando o Benício tiver idade certa, com entendimento, ele vai escolher e ele vai descer as águas em nome de Jesus. Amém? Mas hoje eu quero que você estenda a sua mão para cá, que junto com essa família abençoada nós vamos consagrar esse príncipe. Abençoa ele, querido. Você é uma voz profética, amém? Nesse lugar. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sei que o céu está em festa e eu sei que os teus olhos estão sobre a vida do Benício agora, Pai. E nós, como igreja, eu como pastor, Pai, eu quero declarar que o Benício é do Senhor Jesus. Pai, queremos ligar isso na terra, e onde 2 ou mais concordar, a Tua palavra fala que o Senhor liga no céu. Então nós declaramos, ó Pai, que a bênção, a prosperidade, a unção, que o Benício é separado ao Senhor. Pai, declaramos que todo laço, todo plano, toda intenção maligna contra a vida dele, contra o futuro dele, Pai, está quebrado, cancelado em nome de Jesus. E declaro, Pai, que nas minhas mãos, ó Pai, está um profeta, um adorador, um homem cheio da presença, da glória, que carregará o Espírito Santo por onde ele for, Senhor. Nós como igreja, eu como pastor, declaramos e consagramos, ó Pai, consagramos o Benício ao Senhor. Toma ele nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Amém, Deus abençoe. Aleluia. Você está feliz? Amém. Queridos, para você pode ser só um culto, mas para mim é um culto muito especial.
É um culto que só Deus sabe o temor, o tremor que eu estou com esse microfone. Você que esteve a semana passada, você sabe que eu ministrei algo sobre moços e homens de Deus, que tem um processo natural que Paulo nos ensina, que ele pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, mas quando ele cresceu, ele desistiu das coisas de menino. E que há uma importância em nós crescermos, em deixar de ser moços para ser homens de Deus. E a Bíblia faz essa distinção. E nós falamos que tem crente que está 30 anos, que tem 60 anos de vida e continua sendo um moço. E tem outros jovens que talvez já são homens de Deus. Isso não sou eu nem você que julga, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, mas vem de uma entrega, de um relacionamento, de uma vida. E nós vimos algumas atitudes de Geazi, que era um moço de Eliseu, era um moço de um grande homem de Deus, e que continuou sendo moço, não cresceu, não desenvolveu, perdeu uma grande chance de se tornar um homem de Deus. E o meu planejamento era hoje falar para você de moços, características de moços que se tornaram homens de Deus. Nós vimos a semana passada aqueles que não tornaram. Mas tem muitos que se tornaram, romperam, cresceram, fizeram a diferença. E é incrível, é fantástico, são características importantes para nós assimilarmos. Mas quem estava aqui lembra, eu falei, assim é minha vontade se Deus não intervir e não mudar nada. Mas a verdade é que Deus mudou muita coisa. E eu quero que você abra esse parênteses para esse domingo, se assim Deus quiser, eu continuo essa questão de moço e homem domingo que vem, mas eu tenho uma palavra de Deus para nós como igreja, e eu queria muito a tua atenção, porque foi algo sobrenatural, e tudo que é sobrenatural, meu coração treme, tem um temor diferente, amém? E eu quero que você esteja atento. Eu queria, por favor, que você abrisse a tua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 11. Eu quero começar a te embasar para nós construirmos algo, para nós chegarmos em um lugar. E eu preciso que você esteja atento para você caminhar comigo, para você entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus mostrou, se revelou. Diz assim: o Senhor levanta voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Em algumas versões, muitíssimo grande é o seu exército, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Amém? Baixe sua cabeça. Pai, mais do que nunca, na verdade sempre, Senhor, nós precisamos tanto do Teu Espírito. E a minha oração é essa, Senhor, que o Senhor nos faça entender o que o Senhor quer, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, temor do Senhor, que a palavra possa entrar como verdade, uma palavra rema aos nossos corações, que nós possamos sair daqui com entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Pai, o Senhor mostra por um propósito, o Senhor ama os Teus filhos, o Senhor quer instruir a Tua igreja, e o Senhor sabe como meu coração, Pai, fica grato, como eu me alegro de saber que o Senhor tem direcionado a nossa igreja, que o Senhor tem apontado caminhos, e nós queremos ser filhos obedientes, que Te ouvem, Pai, mas que também executam tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que eu possa ser o canal do Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar a cada coração. Pai, eu já declaro no reino espiritual,
proibida toda ação maligna, Pai, todo demônio enviado para roubar a palavra do Senhor, para distrair, para trazer cegueira espiritual, para tampar os ouvidos, Pai, que seja cancelado, amarrado em nome de Jesus, Pai. Que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que vai o nosso nome, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco, que os teus anjos estejam aqui, e que seja um tempo oportuno, profético, de destino, para tudo aquilo que o Senhor tem para essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu abri com esse texto porque começa o texto de Joel, os meninos podem colocar ali para você entender de novo, que às vezes a gente lê e a gente não faz a leitura ou o entendimento, mas o texto diz que o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Ou seja, o Senhor fala, o Senhor conversa com o seu exército, e fala que muito grande é o seu exército. E eu queria te dizer, e queria que você tivesse a convicção que o exército do Senhor sou eu e você. Amém, queridos? Nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos, nós somos os chamados. O Senhor é o Deus dos exércitos, o grande Deus, o grande eu sou, mas Ele conta com um povo que a Bíblia chama de seu exército, o qual eu e você fomos alistados e estamos à disposição do nosso Rei, do nosso Senhor. Amém, queridos? Eu e você, eu preciso que você entenda isso. Fazemos parte desse exército. E por amor, por graça, o Senhor levanta a voz. Então deixa eu te contar o que aconteceu. Vou tentar trazer de uma forma resumida. Mas desde o final de semana passada, Deus começou a trazer algumas experiências sobrenaturais com algumas pessoas da igreja. E foi muito forte na minha casa, principalmente com a pastora Ana. E Deus começou a trazer algumas palavras, dentre elas, que nós estamos vivendo um tempo de Débora. Diga assim, tempo de Débora. Se você quiser ouvir essa ministração depois, o título dela é Tempo de Débora. O nome que eu dei para a ministração, ok? E quando Deus começou a falar tempo de Débora, nós começamos a pastora foi estudar, ela falou comigo, eu fui estudar, e se você pegar a história de Débora, é meia página, é algo pequeno, mas Deus era enfático e fala assim, ó, vocês estão vivendo no tempo de Débora. E na verdade, para você entender um pouquinho a história, Débora, ela relata a história dela no livro de Juízes. Era um tempo em que o povo de Deus estava sendo oprimido por um governo, por outros povos, e vivia um tempo de paz, porque Deus levantava um juiz, mas logo o povo se rebelava, o povo dormia, o povo não dava crédito, e de novo eles caíam num tempo de opressão, de desgoverno, e sofriam, e aí o povo clamava, Deus levantava um outro juiz, e assim Deus livrava de novo o povo, e assim foi um ciclo muito grande, com muitos juízes, e Débora é uma dessas juízes, de uma dessas mulheres que foi levantada nesse período. E essa época os inimigos eram os cananeus, que se você estudar a teologia vai representar uma guerra contra a carne, e nós sabemos que, queridos, é uma guerra que sempre houve, mas nunca a questão de princípios, de valores, da carnalidade tem sido tão debatida, tão enfática, liberando tudo aquilo que pode ser liberado para favorecer o pecado. Não precisa ser muito cristão para você entender que nós estamos numa luta de princípios contra a carne e que realmente é um tempo que nós vivemos. Amém, queridos? E segunda-feira, a Ana veio me contar uma experiência que ela teve sobre uma visão. E eu falo, queridos, que tem alguns dons, falei isso ontem no semear, que tem alguns dons que Deus dá. Na verdade, alguns não.
todos os dons têm um propósito, edificação de corpo. Tirando dons de línguas, que é para edificar a nós mesmos, e por isso você tem o direito, é para você que não ora, busque isso, porque o Espírito Santo quer te dar essa ferramenta para você edificar a sua própria vida. Paulo falava assim, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo entendeu isso como uma ferramenta poderosa, isso é importante. Mas todos os outros dons, queridos, seja ele qual for, Deus dá a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando Deus dá algo, você não escolhe, você simplesmente acontece. E a visão da pastora foi que ela viu uma multidão, um grande exército, que não se via os limites para frente, para os lados, não se via terra, mato, era como se fosse só pessoas por toda a terra, e era o exército do Senhor. Só que esse exército, ele estava desfocado. Esse exército não sabia muito o que fazer, então as pessoas iam para esse lado, depois elas voltavam para esse lado, eles iam para trás, e era como se tivesse um exército no lugar, mas sem ter um destino correto, sem ter uma missão correta, ou sem ter um foco correto. E a palavra que Deus trazia é, minha igreja voltou a dormir. E a hora que ela falou, eu falei assim, não, Senhor, de novo. Sabe, porque às vezes a gente acha que, queridos, é gostoso quando a gente vem e traz um monte de coisa assim, sabe, de celebração, mas de uma certa forma, meu coração, de uma certa forma não, queridos, na verdade eu vibro toda vez que eu vejo algo sobrenatural, e a hora que ela começou a falar isso, o grupo de intercessão está aqui, as meninas começaram a compartilhar alguns sonhos, e na hora eu mostrei para a Ana, falei, amor, olha o nosso grupo de intercessão. As meninas também, enquanto estavam cantando aquela música no louvor passado, domingo passado, honra, glória, força e poder, também elas viam uma multidão, um exército juntos, declarando isso, e outras testificando, enfim. E eu falei, amor, não é por acaso, é algo de Deus. E a palavra que o Senhor nos dava era, é tempo de tirar as coroas e se realmente alistar para a guerra. É um tempo de guerra, é um tempo de exército, é um tempo de nós estarmos ativos. É um tempo de Débora. E Deus, o que o Senhor quer com isso? E eu comecei, queridos, a buscar isso. E eu comecei a orar isso. Falei, Deus, eu não quero uma igreja que dorme, eu não quero ser uma igreja que não sabe para onde está indo. Deus, eu não aceito isso para as nossas vidas. O que nós precisamos fazer? O que nós temos que fazer? O que o Senhor quer para nós? Eu entendo que é um direcionamento para esse tempo. E na história, queridos, entenda algo. Para você viajar comigo, para você entender. A palavra do Senhor começou a trazer, falou assim, a igreja estava dormindo, veio a pandemia, a igreja se despertou como nunca. Nós começamos a orar, buscar, nós começamos a jejuar, nós começamos a fazer adorações. Foi um tempo que a igreja se levantou em lives, foi um tempo que a igreja se levantou de madrugada, foi um tempo que a igreja começou a revezar. Melhorou um pouquinho a pandemia, a igreja deu uma acomodadinha, veio a eleição. De novo, queridos, a igreja foi no 12. Eu nunca vi a igreja brasileira postada da forma que nós postamos dessa vez. Posicionada em uma causa, buscando algo. Só que era exatamente isso. Deus falou, a igreja despertou, a igreja orou, a igreja usou as armas, mas quando não teve um resultado que a igreja imaginava, quando não aconteceu aquilo que a igreja queria, a causa pelo qual a igreja orou, a igreja voltou de novo para as suas atividades, para a sua igreja, para as suas programações, para os seus cultos normais, e as coisas estão acontecendo lá fora.
Faz sentido isso para você, querido? Amém. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? E aí? E em cima disso? Deus, tá, e agora? E queridos, eu fui orar. Na verdade, eu falei, Deus, é o Senhor que tem que dar a estratégia, o Senhor que tem que dar a revelação. E eu sei, queridos, que o pastor Alu ministrou isso. Essa semana nós tivemos a visita daquela fruta que era verde, mas agora ficou maduro, né? Sabe, e aos nossos olhos, e às vezes a gente não entende o poder, como igreja que somos, aquilo que nós podemos fazer. O fato é que o Senhor tem um exército, e o exército sou eu e você, amém? Queridos, em toda a Bíblia, o exército é o povo de Deus, e em toda a Bíblia, quando havia uma situação difícil, o que o povo fazia era clamar ao Senhor. E quando esse povo clamava ao Senhor, Deus intervia. E é isso que eu quero que você entenda. Diga assim: eu faço parte do exército de Cristo, o eleito, escolhido, chamado. É isso aí. Abre comigo lá em Juízes capítulo 4, que eu quero entrar um pouquinho na história de Débora. Juízes 4, depois você lê. Versículo 3. Juízes 4, versículo 3. Está lá? Isso aí. Diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor. O que os filhos de Israel fizeram? Clamaram ao Senhor. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vamos por parte, queridos. Olha o texto, depois se você ler um pouquinho antes, você vai ver, mas diz o texto que o povo de Israel era oprimido fazia 20 anos por um governo. Então eles clamaram ao Senhor. Versículo 4, Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Para aqui de novo, nós vamos versículo por versículo, porque eu quero te ajudar a você entender um texto dentro daquilo que o Senhor ministrou comigo, e eu quero passar um pouquinho para vocês, ok? Primeira coisa, Débora era uma profetisa, Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e julgava a Israel. Queridos, Débora era uma mulher levantada por Deus como uma profeta e uma juíza. Ela julgava o povo de Deus, ela era profeta, Deus falava com ela, era o acesso de Deus na terra naquele tempo. E diz o texto que ela atendia, que o gabinete pastoral dela era debaixo de uma palmeira, debaixo de um coqueiro, algumas versões tamareira, mas era debaixo de um coqueiro, e ela era tão famoso esse lugar que atendia, que passou a ser chamado Palmeira de Débora. Você imagina, aquela ali é o coqueiro do Leandro. Por quê? Porque sempre ela estava naquele lugar, debaixo daquela palmeira, falando com o povo. Versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Para aí de novo. Queridos, Débora, ela recebe uma revelação de Deus, ela é o acesso com Deus, e ela manda chamar Baraque. Baraque era o capitão da guarda de Israel, Baraque era o chefe militar, Baraque era o chefe, o comandante do exército. E ela chega e fala assim: Baraque, vem cá.
Cara, por um acaso Deus não te mandou você levar homens e você fazer isso? Vai, leva contigo. Vai, leva gente lá no Monte Tamar. Contigo leva 10.000 homens. Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu o quê? Eu irei. Porém, se não fores comigo, não. Queridos, presta atenção. Baraque era o chefe, entenda isso. Baraque era o comandante da guarda. Ele falou assim: Débora, entende isso aí, que você está me falando de Deus. Mas é o seguinte, eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu estou fora. Eu preciso que você vá comigo. Versículo 9. Débora respondeu: certamente irei, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera, que era o inimigo, ok? E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Vamos lá, queridos, deixa eu parar aqui um pouquinho, e eu quero trazer algumas coisas para nós. Falei, Deus do céu, onde nós vamos com isso? O que o Senhor quer? E eu quero trazer algumas revelações que o Senhor ministrou comigo, tá, querido? Isso é meu, mas eu quero passar, e se faz sentido para você, você pega para você isso como verdade. Toda a Bíblia, ou a maioria dela, se tem uma analogia da mulher como a noiva, ou como a igreja do Senhor. Não preciso falar, nós já falamos muito sobre isso. A mulher representa, faz uma tipologia da igreja. Por que que no tempo de Débora, por que que uma mulher? A mulher aqui, eu quero que na nossa história vai representar eu e você como igreja. Amém, queridos? Então, quando nós lemos Débora, nós vamos ver, enxergar eu e você representando a igreja. E o que é a igreja? Uma autoridade espiritual, que tem acesso a revelações do céu, que tem um destino profético, uma palavra profética para liberar. E essa missão, essa função, está sobre mim e sobre você. Amém? E quem que era Baraque? Uma autoridade civil, militar, era o poder que estava ali diante da cidade, um poder político talvez, de um homem que estava num cargo oficial importante. Muito bem, entendido isso, Débora, como igreja, fala o seguinte: certamente irei contigo, pois nas mãos de uma mulher, eu vou mudar. A igreja falou, certamente eu irei contigo, porque nas mãos da igreja o Senhor entregará o inimigo. Amém, queridos? Presta atenção. Qual que foi a palavra do Senhor? É um tempo da igreja despertar. A igreja está dormindo, a igreja está perdendo o foco. E quando eu trago isso para a nossa realidade, para esse tempo, queridos, eu entendo que é um tempo da igreja receber revelações do céu, trazer estratégias do céu, e manifestar aonde nós estamos, para isso não ficar só nas quatro paredes de um templo, mas para sair para uma cidade, para os bairros, para os lugares, para onde essa palavra precisa ser, porque só assim o inimigo será derrotado. Amém, queridos? Vai absorvendo tudo isso, porque isso é importante. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque. Então disse a igreja ao líder político-militar: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera, os teus inimigos, nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera. Quem que derrotou a Sísera? Quem que derrotou a Sísera? O Senhor. Sísera era o inimigo. E todos os seus carros, e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro,
e fugiu a pé. Muito bem, queridos, volta aqui, vamos lá. Débora é a igreja, é o profético, é a justiça. Lembra, queridos, que ela era a profetisa e a juíza. Não tem como a igreja ter uma autoridade, viver em autoridade, se ela não ser uma igreja justa, se ela não praticar atos de justiça, se ela usar pesos e medidas diferentes. E quando eu falo igreja, eu estou falando eu e você. O nosso caráter, o nosso coração tem que estar aliado, semelhante, tem que estar de acordo, em conformidade com o caráter de Cristo. Nós só teremos autoridade de exercer algo quando nós tivermos um posicionamento de atos de justiça sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Isso nós temos que buscar, é um processo, é uma caminhada, dia a dia é importante. Mas preste atenção, ela era essa profetisa, ela era essa juíza, mas a Bíblia fala que ela não era uma guerreira. Ela não era militar. O que uma mulher dessa ia fazer na guerra junto com Baraque? E ao mesmo tempo, ela vai e inspira, ela gera confiança, ela dá motivação. Ela chega para Baraque e fala assim, dispõe-te, levanta, vamos, se anima, vai, o Senhor entregou hoje Císara nas tuas mãos. Queridos, a função dessa mulher, a função da igreja, era mostrar um ângulo, era empurrar, era motivar, era trazer aqueles que precisavam executar a sua função, porque ela não foi sozinha, ela precisou de Baraque, eles foram juntos, foi uma guerra que eles caminharam juntos, mas com o entendimento, com a motivação, ela conseguiu inspirar todos aqueles homens, trazendo uma coragem, uma ousadia. Pela palavra dela, eles marcharam, eles foram, e diz a Bíblia que o Senhor deu a vitória a todos elas. Queridos, depois disso, Israel viveu 40 anos de paz. 40 anos de paz depois que tudo isso aconteceu. Eu fiquei pensando, se sou eu, será que eu iria para a guerra? Não, eu já sou juiz, eu sou pastor. O que eu vou me envolver com isso? O que eu vou fazer? Tá bom eu debaixo da minha palmeira, estou aqui executando aquilo que Deus me chamou para ser, para fazer. Queridos, mas tem guerras que se a igreja não se posicionar, tem livramentos que se a igreja não se posicionar e não sair do lugar que ela está estabelecido como um lugar físico, como uma igreja local, nós não vamos ver vitória. Nós não podemos ficar aqui debaixo da palmeira. Nós não podemos ficar simplesmente vindo aos cultos, adorando ao Senhor, vivendo aquilo que Deus tem para nós. Glória, aleluia, é muito bom, é muito gostoso. Queridos, como é gostoso cantar Me Atraiu. Como é gostoso saber que o Senhor nos atraiu, que essa chama não se apagará. Sobrenatural isso, queridos. Mas nós não podemos ficar cantando isso como um exército que vai para lá, vem para cá, me atraiu, essa chama não se apagará, aleluia, glória a Deus. Tem algo de Deus para nós, e precisa ser despertado nos nossos corações. Amém, queridos? Eu quero te fazer outra pergunta. A Bíblia fala que foi o Senhor que venceu o exército de Císara, sim ou não? Então eu te pergunto, Juízes capítulo 4, versículo 3, diz assim, e clamaram o povo de Israel ao Senhor. Não poderia o versículo 4, 3 clamaram, versículo 4, e o Senhor derrotou Císara. Resolvido o problema. Economizava um monte de versículo, um monte de história. O Senhor derrotou Císara. O Senhor poderia ter feito isso? Poderia. Deus é Deus, Ele pode fazer todas as coisas? Pode. Mas você entende que Deus precisou levantar uma igreja, uma profeta, uma juíza, que foi, motivou, animou, incentivou, que estava junto com um poder físico, real, com uma autoridade civil, e que juntos eles foram até lá,
mesmo o poder civil, sabendo que a glória não seria dele, porque o Senhor iria dar a vitória para a igreja, a honra seria da igreja. Mesmo assim, eles foram lá, e quando eles estavam lá na guerra, nesse lugar de confronto, nesse lugar de batalha, depois deles terem tido a coragem, a ousadia de dar um passo, então, vem o texto e fala, e o Senhor derrotou Císera. Muito bem. Qual foi a atitude? O que eles fizeram? O que aconteceu para que houvesse a vitória? Primeira coisa, diga assim, eles clamaram. Depois fala assim, ó, revelação de Deus. Ousadia. Coragem. Entenda, queridos, vamos pegar nós como igreja. Primeiro, a primeira coisa, para parar o céu, uma igreja tem que clamar. 2 Crônicas 7,14, nós nunca falamos tanto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí você conhece todo o versículo. Mas o que é isso? É haver um conserto, é clamar, é se arrepender, é pedir perdão. Então, o Senhor viria e sararia a terra. Mas não só isso, queridos. A igreja tem que clamar, mas ela tem que ter uma revelação do céu para aquilo que o Senhor quer para esse tempo. Porque a revelação para a cura da nossa nação, aos meus olhos, o Senhor vai dar para a igreja. E a igreja vai passar para autoridades. E juntos nós vamos vencer todo esse mal que tem levantado contra o Brasil. Para mim, o resumo do meu entendimento de tudo isso é isso. Eu vou repetir. O povo de Deus clama. O povo de Deus usa as armas que ele tem. Nós já vamos falar sobre isso. Ok? Deus vem e traz uma revelação do que é para fazer, da forma que é para fazer. Porque essa revelação não vem para uma autoridade civil. Essa revelação vem para aqueles que são profetas, vem para aqueles que são autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual vai precisar passar para uma autoridade pública, para uma autoridade civil. Por quê? Porque juntos eles vão cumprir aquilo que Deus quer e vão vencer todo o mal que tem nessa nação. Então, para mim, a revelação, a estratégia está na mão da igreja e a igreja não pode ficar dormindo. Amém, queridos? Deixa eu continuar em cima disso, diante dessa visão, revelação, e enfim. Eu comecei a orar, Deus, então o que a gente vai fazer? Como que nós vamos fazer? E aí? Que eu só não aceito é ficar andando de um lado para o outro, Senhor, preciso nos ajudar. Queridos, e eu estou falando isso é muito fresco. Para você ter uma ideia, ontem à noite eu ainda estava com outra ministração totalmente diferente. Entendeu? Eu comecei a tomar banho, Deus começou a ministrar comigo, eu saí correndo do banheiro, paguei tudo que eu tinha e comecei de novo. E eu estou te falando isso porque eu quero que você esteja com o teu espírito atento a esses dias que nós vamos escutar mais sobre isso. Porque Deus não fala num lugar só. E a hora que escutar falando sobre Débora, a hora que escutar falar sobre isso, você vai falar assim, nossa, nós já escutamos isso, é um alimento que tem sido derramado. E você vai testificar isso em nome de Jesus, amém? Então fique atento com tudo isso. Mas o que fazer? O que nós temos? O que nós podemos? Como nós podemos agir como um exército? E queridos, é exatamente isso. Diga assim, usar as armas que Deus nos deu. Eu quero só falar um pouquinho sobre isso. Queridos, todo exército ele tem armas. Todo exército ele é poderoso. Agora você imagina o exército do Senhor dos senhores, Rei dos reis. É o exército mais poderoso que existe na face da terra. Amém? Só que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofisma, etc. Então, queridos, a nossa mente humana, quando você olha para você, você não dá valor na arma que você tem, porque a gente pensa como menino, a gente pensa como moço, muitas vezes a gente não tem a visão de um homem de Deus,
e não entende que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais. Então você olha para você, um general do exército levantado por Deus, mas fala assim: nossa, parece que eu sou ineficaz, parece que eu sou inoperante, parece que eu não tenho condições de contribuir com nada. E não enxerga armas poderosas que estão nas tuas mãos e às vezes estão paradas. Amém? E eu quero falar sobre isso. E a primeira delas, que Deus ministrou comigo, foi sobre a questão da gente não precisar de estrutura. Débora era quem ela era, debaixo de uma palmeira. Não espere você ter um gabinete, você ter um escritório, você estar em evidência, você ter um título, você estar em um lugar importante para executar o chamado que Deus já deu para você fazer. Se tem uma árvore, se tem uma palmeira, você está apto a ser uma profeta, uma juíza do Senhor nessa terra. Você precisa liberar aquilo que Deus tem te dado. E muitas vezes, queridos, isso parece que é incrível, nós damos muitas desculpas. Nós, em todo o tempo, damos muita desculpa. Porque isso não é para mim, porque isso é para ele, porque eu também não tenho isso, isso é para ele. Queridos, em tudo nós damos desculpas. Sabe, questão da gente vir ao culto, questão da gente não ter um carro às vezes para vir no culto, se está chovendo, a estrutura nos impede demais de nós fluirmos em Deus. A gente acha dificuldade em todas as coisas, para a gente falar assim: não, se eu tivesse uma casa maior, eu ia fazer um GPS. Se eu tivesse um carro, eu não faltaria um culto. É porque eu tenho que ir de bicicleta, eu tenho que ir a pé. Sabe, queridos, nós moramos numa cidade abençoada. Tudo é perto, tudo é plano. Sabe, e às vezes a gente, por causa da estrutura, se a gente olhar para nós, a gente vê que é pura verdade. A igreja de Cristo às vezes está dormindo, está acomodada. Sabe, nós poderíamos ser mais intenso em tudo que nós estamos fazendo, em tudo que nós somos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que não se paute, não dê desculpa, por causa da tua estrutura, do que você tem, do que você não tem. Débora tinha uma palmeira, lá era o gabinete dela, e lá ela executava tudo que ela precisava. Amém? A segunda que eu vejo que é o que mais nós temos falado, a semana inteira, a pastora Luciana falou, é a adoração. Juízes capítulo 5, versículo 1. Presta atenção. Débora, ela escreve um cântico. Juízes 5:1. Naquele dia, está aí? Cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Queridos, o que Débora fez diante de tudo isso? Adorou ao Senhor. A nossa maior arma de guerra, talvez uma das mais poderosas que nós temos, chama-se adoração. Repita comigo: adoração. É que você não enxerga, é que você não entende, mas cada glória a Deus que você dá, imagina um tiro de fuzil no inferno. Queridos, glória a Deus, é um tiro lá. Mas você não enxerga isso, então você fica dando pouco tiro. Agora, se você entendesse a importância disso, se você entendesse a arma que você tem como exército de Deus, se você entendesse como essa arma é poderosa. Pastor Ricardo Robertella esteve aqui, falou de novo essa semana, tem gravado vários stories, você que acompanha viu, mas ele falou conosco, falou assim, o que segurou o Brasil até hoje, de não ter sido implantado ainda o comunismo fora de São Paulo, foi a adoração da igreja.
Deus deu tão forte essa estratégia que ele saiu dos Estados Unidos e veio morar um tempo no Brasil. Porque a orientação de Deus é, você vai fazer pontos de adoração nas capitais. Porque a arma de guerra que está combatendo, que está segurando ainda tudo aquilo que o inimigo quer fazer, é a adoração da igreja. Queridos, e nós como adoradores, nós não podemos deixar de usar essa arma. O que eu estou querendo te dizer, querido, que você precisa adorar mais, que você precisa ter mais intensidade na tua adoração, amém? Diga para essa pessoa do seu lado, ó, o pastor está falando para você. Fala assim, ó, você precisa adorar mais, com mais intensidade. Queridos, entenda isso, visualiza isso. Lembra, as nossas armas, a arma das nossas milícias não são carnais. Então qual que é a arma que Deus te deu? Adoração. Olha para Débora, o que ela fez? Salmodiava, o que é isso? Declarar os salmos. Ela estava adorando ao Senhor, cantando ao Senhor junto com Baraque. Você imagina isso? O poder disso. Deixa eu te dar outro exemplo. Lembra do rei Josafá? O rei Josafá chegou 2 exércitos contra ele, acho que era 2. Moabe e Amon, acho, não lembro. Mas os exércitos acamparam junto dele. Sabe o que diz o texto? Ele era rei, mas ele ficou morrendo de medo. Porque os exércitos eram muito grandes. Eles eram poderosos. Josafá olhou pelas condições humanas e falou, não tenho condição de vencer essa guerra. Não dá. Sabe o que ele fez? Apregoou um jejum, orou, pegou todo o povo de Judá. Falou, gente, vamos juntar aqui todo mundo. Nós precisamos usar as armas que nós temos. As armas das nossas milícias não são carnais, não vai ser fuzil. Nós vamos perder se for assim, no corpo a corpo. Então vamos usar aquilo que nós temos. E começou a orar, mas ele estava com medo. Aí levantou um levita, que eu não lembro também o nome, acho que é Jaziel, se eu não me engano. E levantou esse carinha e falou assim, ó, o Senhor está falando que essa luta, vocês não vão precisar pelejar, que essa luta é do Senhor. Muito pelo contrário, manda os levitas na frente. E Josafá fez uma assembleia, chamou todo mundo, e queridos, na frente do exército, ele colocou os levitas, os adoradores, os cantores, e eles saíram marchando, indo para a guerra, adorando e cantando ao Senhor, honra, força, glória e poder, honra, força, glória e poder, o Senhor me atraiu, essa chama não vai se apagar, e queridos, e começaram a declarar, e diz a Bíblia que a hora que eles começaram a cantar, a louvar ao Senhor, os exércitos brigaram entre si, e foi grande a vitória do Senhor, amém. Amém, mas por que a gente não pratica? Amém, mas a gente vê a ditadura, o comunismo, e às vezes a gente quer lutar como? Quais são as armas que você tem? O quanto você tem adorado? Qual a intensidade da sua adoração? Nós precisamos usar mais aquilo que o Senhor nos deu. Amém, queridos? Então, falei a primeira arma, sobre que o local não é desculpa, a estrutura não é desculpa. O segundo, adoração. Quero falar a terceira, que é a palavra de Deus. Queridos, aqui tem muitos braços. Muitos braços. Mas presta atenção, nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos entender como profetas do Senhor, que há poder naquilo que nós falamos. Provérbios fala que há poder de vida e da morte estão na língua. Queridos, o poder da vida e da morte está na sua língua. O poder da vida e da morte está na sua língua. O que o bem utiliza, come desse fruto. E às vezes, querido, você usa essa língua abençoada de maneira não abençoada. E se nós entendemos isso, que nós temos autoridade, que nós somos o exército, que isso é uma arma que o Senhor nos deu, e que toda vez que nós proclamamos, que nós declaramos, que nós profetizamos, que nós liberamos, que há algo acontecendo no reino espiritual, a gente também usaria mais isso aí. Deixa eu fazer uma analogia, que Deus também trouxe para mim, e você vai entender, olha que incrível isso, queridos, que eu acho fantástico, para você entender bem o que eu estou querendo te dizer, aonde eu quero chegar com isso. Ontem nós tivemos
Assembleia do Instituto Semear. Para quem não conhece, o Instituto Semear é uma instituição que tem um CNPJ totalmente independente, uma diretoria independente, no qual a nossa igreja apoia, assim como tem muitas outras pessoas que também apoiam outros ministérios, etc. Mas é um instituto que Deus deu uma revelação do céu para pregar uma palavra de princípios e conquistar, ajudar aqueles que não são ainda salvos, aqueles que precisam, aqueles que têm necessidade em toda a sociedade. Amém? Temos vários programas. Mas o que está mais ativo é o Germinar, que é de grávidas. E eu achei muito legal porque a Thaís, ela é secretária? Cadê? É secretária? Tesoureira. A Thaís é tesoureira. Ontem ela apresentou lá toda aquela questão de assembleia, tudo aquilo que nós já fizemos, gastamos, não gastamos e etc. Com todo o pessoal que estava lá, né? E aí apareceu todos os programas, todas as coisas. Mas o Semear nasceu de uma visão, de um projeto de Deus. A pastora Lu é a presidente do Instituto. E ela, junto com toda a equipe, começou a fazer funcionar isso na sociedade. Mas o negócio foi tão legal, começou a dar tão certo, que começou com pouquinhas grávidas, o programa Germinar é de grávidas, que começou a fazer uma parceria com os PSFs da prefeitura. Ou seja, os PSFs tinham uma dificuldade de atender as grávidas em algumas áreas, e aí viu que estava o Germinar, procurou a pastora, e falou assim, nós temos uma lista, um cadastro, seria muito bacana se pudesse de alguma forma fazer, e a verdade é que houve essa parceria, vamos dizer assim, e dobrou o atendimento, enfim, onde eu quero chegar para você entender? Queridos, a prefeitura, e eu não estou falando dessa gestão, estou falando de qualquer gestão, pode fazer aquilo que ela achar melhor. Pode dar a cesta básica, pode ajudar com saúde, pode ajudar, mas tem coisas que ela nunca vai conseguir fazer, que só a igreja pode fazer. E quando essas grávidas estão lá, e a equipe fala assim, aquelas que quiserem receber uma oração, ninguém crente, querido. Se você não quiser, você fica sentado aí. Mas se você quiser receber uma oração, você fica de pé. E, querido, você vê praticamente todas as gestantes ficando de pé. E aí vão aquelas mãos abençoadas da equipe, coloca a mão na barriga e fala assim, eu profetizo sobre essa criança que vai ser um servo do Senhor, que vai ser próspero, que vai dar certo. Queridos, aí você vê aquelas grávidas todas chorando. Tem coisa que só a igreja vai fazer, queridos. Que cesta básica não paga, não substitui, que dinheiro não substitui, que educação não substitui. Tem uma revelação, tem uma autoridade na igreja, para a igreja fazer a diferença na sociedade. E é isso que nós somos chamados, amém? Mas nós temos uma palavra. Queridos, por que vocês que estão no grupo da igreja, vocês sabem o tanto que eu tenho falado de GPS. O tanto que isso tem ardido. Por quê, queridos? O que é isso? O que é isso? Queridos, é a gente levar a palavra para outras pessoas que não conhecem Jesus. É para a gente aumentar esse exército de adoradores que também vão ter as armas que nós temos. É uma missão que Deus deu para mim e para você. Sabe? Mas às vezes a gente prefere não pegar a guerra. A gente prefere ficar debaixo da palmeira. A gente prefere ficar quietinho, em vez de falar assim, nossa, eu vou ter que sair do meu lugar de conforto. Eu vou ter que ir lá com esse cara. Eu vou saber lá quanto tempo eu vou ficar lá. O que vai acontecer? Mas sabe qual que foi a palavra de Débora? Sabe qual que foi a palavra da igreja? Certamente eu irei contigo. Certamente eu irei. Por quê? Porque ela entendia que era uma responsabilidade dela fazer a diferença para aquela nação. Querido, se nós como igreja não entendemos que tem uma responsabilidade nossa em nós transformarmos a cidade, em nós pregarmos o evangelho, em nós levarmos essa palavra para aqueles que não ouvem. Por favor, Romanos 10, versículo 13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Querido, não parece fácil? Não parece óbvio? E é muito legal e é pura verdade. Próximo versículo, por favor. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas, ou o Evangelho de Cristo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ótimo, querido. A gente gosta, é muito legal isso. Mas como eles invocarão? Como eles crerão? Queridos, tem gente que tem muita barreira de vir onde você está. E às vezes com bons argumentos. E às vezes eles foram feridos, às vezes eles foram machucados. Às vezes eles já passaram por lugares que realmente esfolaram o couro deles. Então o cara tem aversão. E aí? Vamos deixar ir para o inferno? Vamos continuar a gente adorando, amando? Agora, aqueles que talvez tenham barreira de vir aqui, talvez não tenha barreira de ir na sua casa. E lá na sua casa, você como um profeta, como um juiz do Senhor, como um homem cheio do Senhor, vai colocar a mão na cabeça dele e vai falar assim: Deus, eu abençoo a semana dele, a família dele, essa causa, abre essa porta, Pai, essa enfermidade, cura em nome de Jesus. E aí essa pessoa começa a sentir algo que ela nunca sentiu lá, debaixo da tamareira, da palmeira, num lugar sem estrutura, talvez sentado no chão, talvez sentado em banquinho de madeira, mas cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso, que isso possa entrar no teu coração, em nome de Jesus. Tiraram o meu relógio, eu já falei isso, eu não sei se eu acho bom ou ruim, mas aleluia. Mas presta atenção, nós temos muitas armas. A outra arma é a oração. Queridos, crente que não ora, não é crente, sinto muito. Oração é uma arma que você tem. Oração, você precisa ser mais intenso em oração. Você precisa usar essa arma. Eu vou te dar uma estratégia, que já me ajudou muito, mas na verdade eu quero fazer de novo isso. Colocar o relógio de hora em hora para despertar. De hora em hora, queridos. A hora que acabar, você liga de novo. Queridos, aonde você estiver, é igual a mensagem de WhatsApp que você recebe. Ou no teu celular. Você pode estar trabalhando, você pode estar cozinhando, você pode estar na fila do banco, tocou o relógio, desligou. Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui com saúde, quero te adorar nesse lugar, estou aqui no Banco do Brasil, mas eu quero te adorar aqui, quero dizer que o Senhor é santo, que o Senhor reina, quero dizer que onde meus pés estão, aqui é solo santo, quero profetizar bênção sobre o Brasil, declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Pronto, queridos. Uma oração que você sabe fazer. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos criar, sabe? Mateus capítulo 6 fala: quando você quiser orar, entra no seu quarto, teu pai que te vê em silêncio te recompensará. Não seja igual aos gentios, orando de muitas repetições, vãs repetições, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Sabe, às vezes a gente acha que orar muito é rezar 20 vezes o Pai Nosso. Querido, isso é mentira. Lê Mateus 6 lá, por favor. Tá? Fala, você acha que eles presumem, é esse o termo, eles presumem que pelo muito falar, pelas repetições, que eles serão ouvidos. Queridos, Deus quer saber a intensidade, a vontade do seu coração. Sabe, a igreja precisa ser uma igreja que ora. Você tem que aumentar o teu tempo de oração. Você tem que buscar orar mais. É uma arma que você também não dá valor. Então a gente quer que o Brasil seja transformado, a gente quer que a nossa nação seja livre. O clamor que sobe ao céu, querido, o que é? É a minha oração, é a minha adoração. São as armas que nós temos. Amém? Descendo Mateus, tem jejum, outra arma.
Queridos, a gente dá ênfase na oração, mas a gente não valoriza o jejum. Ei, quando jejuares, acho que é Mateus 6,16, se eu não me engano. Quando jejuares, da mesma forma, quando orares, ele não fala para você assim, ó, já era algo que era uma prática, já era uma verdade do povo de Deus, do povo judeu, eles jejuavam. Queria dizer, uma vergonha a igreja, você, entendeu, que nunca jejuou 24 horas. Sinto muito, queridos. Crente que já é crente, que vai na igreja e não faz um jejum. É não entender que o jejum, querido, não vai mudar Deus, vai mudar você. Ai, pastor, eu não escuto Deus, eu não tenho sensibilidade. Querido, mata sua carne, jejua, começa a buscar isso. Porque às vezes a gente acha que o jejum vai mudar o coração de Deus. Não, o jejum vai mudar o seu coração. O jejum vai transformar em você. Sabe, e a gente fica, nossa, eu vou fazer um jejum, vou tirar a Coca-Cola. Eu vou tirar o jejum, vou tirar o jiló. Essa semana eu não como jiló. Querido, nós mesmos, eu dou risada também, mas eu já fiz muito isso. Sabe, a gente querer, barganhar com Deus. Eu já fiz muito isso. Não, essa semana eu vou tirar. E eu pegava 2 coisas que eu vou tirar, estou jejuando. Até o pastor Jetro, lá no Bambu, me dá uma chibatada que eu saí até tonto, querido. Eu saí até tonto. Sabe, jejum é comida. Jejum é para você ter fome mesmo. Então, você quer tirar Coca-Cola? Ótimo. Você quer tirar aquilo que não presta? Eu vou fazer um voto, não vou comer doce semana. Ótimo, é um voto, cumpra. Mas você quer fazer jejum? Para de comer. Fica só na água. Ah, pastor, eu vou desmaiar. Mentira, vai nada. É o teu cérebro lutando com você mesmo. Ah, eu não consigo fazer muito tempo. Faça o que você consegue. Faça o que você consegue. Comece com 6 horas, vai para 12 horas, vai para 24 horas. Queridos, mas eu tenho convicção que você consegue fazer um jejum de 24 horas e você vai se surpreender. E você vai se surpreender. Sabe? Por quê? Porque nós não temos o hábito. Nós não colocamos, nós não entendemos isso como arma de guerra, que está disponível para esse exército. Eu estava vendo um testemunho na Coreia do Sul. Queridas, as maiores igrejas do mundo estão na Coreia. Se você pegar a maior assembleia na Coreia, a maior presbiteriana é na Coreia, se você pegar, são denominações diferentes. Mas a maior igreja do mundo hoje é na Coreia. Não sei quantos milhões de pessoas. Mas eu estava vendo o testemunho dele. Quando o cara converte, assim, para pegar de leve, o cara já começa falando assim, ó, você precisa fazer um jejum de 7 dias na água. É uma prática. Sabe? É algo que às vezes a gente fala assim, eu vou tirar o café da tarde, eu só vou almoçar e jantar hoje. Queridos, e concluindo, porque eu preciso ministrar a ceia com você ainda. Tudo isso, a equipe de louvor, pode subir aqui, por favor? Tudo isso, queridos, que eu estou falando, tem que gerar algo no seu coração, arrependimento. A hora nenhuma, nós como exército de Deus, vamos conseguir conquistar, mover, mexer o céu, se o nosso coração não for um coração que tem arrependimento. Mas o que vai gerar esse arrependimento, queridos? É uma vida de adoração, é uma vida de oração, é uma vida de jejum. Não adianta falar assim, eu concordo com o pastor, a partir de hoje eu vou viver arrependimento. E agora eu vou arrepender. Queridos, arrependimento é algo que Deus coloca, é o Espírito Santo que trabalha, e trabalha quando você começa a usar as armas que Ele te deu como exército. Começa a jejuar, começa a orar, começa a adorar, que você vai ver quão pequeno você vai sentir. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais sujo você sente, mais você fala, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, pelo amor de Deus, não é possível, eu preciso melhorar. E quanto mais perto, por quê? Quanto mais perto da luz, mais sujeira você enxerga. Quanto mais no escuro, você nem enxerga a sujeira. Eu vou chegando perto da luz,
tudo começa a ser exposto, clareado, e é onde Deus começa a te tratar, é onde Deus começa a pontuar, e é onde nós começamos a viver tudo aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Queridos, é só um começo daquilo que, não sei para onde vai isso, mas é um maná fresco, eu tenho convicção disso nessa noite, para nós, sabe, é algo novo, é algo diferente, é algo que meu coração treme, mas ao mesmo tempo eu me alegro demais, porque eu vejo o amor e o cuidado de Deus para com a nossa igreja, para com o nosso povo, e Deus só fala, só disciplina, só ensina os filhos que Ele ama, querido. Então, que você ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você possa entender que você tem muitas armas, que você não é qualquer um, que você faz parte desse exército poderoso. E que cada oração, cada palavra que você libera, cada palavra que você prega, quando você está lendo a palavra, cada jejum que você faz, quando você não dá desculpa de lugares, quando você tem ousadia e coragem de fazer, querido, cada atitude sua é um tiro de fuzil no inferno, querido. Coloque isso na sua cabeça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É 3 furos lá no inferno. Entendeu? Viva isso, sabe? Não deixa o natural. A gente não pode viver um culto de domingo, vir aqui, uau, que legal, que adoração, que gostoso, e viver a nossa rotina normal, querida, semana, sem você ser um adorador, sem você orar, sem você jejuar, sem você buscar a palavra. São armas poderosas que vão fazer a diferença. Vai gerar tudo isso, a transformação que nós precisamos. Amém? Queridos, eu acredito muito nas promessas do Brasil, eu acredito muito na igreja, que é um tempo que Deus vai dar as estratégias, sabe, a estratégia é para a igreja, não adianta. Romanos 8 fala que é uma ardente expectativa da criação, para a manifestação dos filhos. Queridos, a criação aguarda, tem uma ardente expectativa, ela espera o quê? Esse exército se manifestar, esse exército dar o rumo, apontar o destino profético, dispõe-te, vai Nova Mutum, levanta, vamos, acorda, levanta, sai desse lugar de prisão, sai desse lugar de droga, sai desse lugar de corrupção, sai desse lugar de roubo. Não, nós não podemos conformar com isso, queridos, nós temos que entender e entrar num lugar de justiça, num lugar de santidade, num lugar da presença de Deus, e nós temos as armas. Amém? Pai, eu quero te adorar, Senhor, que o Senhor fale, ministre aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Pai, a ser esse exército. Pai, eu não quero, Pai, o Senhor sabe disso, Senhor. Pai, como igreja plantada aqui em Nova Mutum, Pai, eu não quero ser uma igreja sem foco, uma igreja que não está cumprindo o propósito, que não está rompendo as barreiras que o Senhor tem. Pai, não nos deixe ser, Pai, uma igreja acomodada, uma igreja que não vive uma verdade para esse tempo, para essa hora. Pai, não nos deixe viver num engano. Pai, aquilo que não é teu, Pai, que não prevaleça, que não cresça, que não aconteça. Pai, mas aquilo que é do Senhor, que o Senhor gere nos nossos corações, que o Senhor gere nos nossos corações, Pai. Pai, aqui está um exército que o Senhor chamou, um exército que o Senhor elegeu. Pai, cada um o Senhor escolheu. Aqui estão os eleitos do Senhor, os chamados do Senhor, os escolhidos do Senhor, aqueles que compõem um exército para esse tempo, aqueles que compõem, Pai, o batalhão de guerra, aqueles que vão enfrentar as forças das trevas, aqueles que vão saquear o inferno, invadir o inferno. Em
nome de Jesus, nos revista com a tua autoridade, com o sangue de Jesus. Pai, as armas o Senhor já nos deu. Nós queremos dar toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder ao Senhor, como um exército que marcha, como um exército que está em prontidão, Senhor. Em nome de Jesus, queremos declarar, Pai, que o Senhor reina e que o Senhor é o nosso comandante, o Senhor do Senhor, o Senhor dos exércitos. Declare isso, queridos. Seu lugar, junto com a bateria, como um exército, profeticamente. Declaramos, Senhor, que o teu exército caminha, Pai, para aquilo que o Senhor tem, que o teu exército caminha para aquilo que o Senhor quer. Pai, nós não queremos ficar no mesmo lugar. Pai, nós não queremos ficar parados. Pai, nós não vamos ficar acomodados, Senhor. Nós, como exército, queremos declarar, Pai, toda a honra, toda a força, todo o poder, Senhor. Nós queremos te exaltar, nós queremos te adorar. Pai, em Nova Mutum tem um exército que se levanta. Em Nova Mutum tem um exército que se levanta. Pai, em Nova Mutum tem um exército que te ama, que te adora, Senhor, que dá toda a força e todo o poder, Senhor. Declaramos, Senhor, honra, glória, força, queridos, tudo é pela fé, tudo é pela fé. Eu creio que quando nós declaramos honra, força e poder, quando nós marchamos, quando nós nos prontificamos, Deus conhece teu coração, Deus conhece a vontade que você tem de ser esse guerreiro do Senhor, de fazer parte realmente desse exército, sabe? E quando nós declaramos isso, eu creio que há uma mudança no reino espiritual, querido. Foi com Josafá, foi com Josué. Querido, imagina Josué dando 7 voltas. Imagina aquele povo vendo. Sempre vai ter os críticos. Cara, para que eu vou ficar marchando? Por que eu vou dar 7 voltas? Sempre terão, queridos. Mas tem aqueles que acreditam e falam assim: cara, eu não sei, mas Deus é comigo, eu estou aqui, nós vamos romper, alguma coisa vai acontecer. Sabe? E é nessa fé, nessa pegada que eu estou. Eu não sei o que, eu não sei como, mas eu sei que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, para a nossa igreja. E que Ele conta com você como o exército do Senhor. Amém. Amém. Nesse espírito de guerreiro do Senhor, de exército, eu quero ministrar a ceia. Eu queria que a liderança viesse aqui na frente. Nós vamos selar esse momento, querido. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo, porque não tem nada mais poderoso, autoridade maior
conquistada para mim e para você. Foi aquilo que Jesus fez na cruz. Foi aquilo que Jesus conquistou na cruz. Pastor, quem pode participar da ceia? Queridos, é aqueles que são salvos no Senhor. É aqueles que já reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. É aqueles que entendem que são chamados, que são guerreiros e que estão batalhando, guerreando as suas guerras para viver uma vida igual a de Cristo, para ter o caráter igual a de Cristo. Querido, se você tem esse entendimento, se você se esforça para isso, você está apto para tomar a ceia. Se você ainda não se decidiu se é isso que você quer, minha oração é que Deus te pegue com força, para que você cada dia mais entenda que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem uma outra forma de nós sermos vitoriosos se não for por Ele. Amém? Você que talvez esteja nos visitando, ou que é de uma outra igreja, que está tudo em ordem, você está convidado a participar conosco. Talvez você que está visitando, conhecendo a igreja, que ainda não tem esse entendimento, ou você por algum motivo que não quer celebrar, eu vou pedir para aqueles que vão celebrar, que continuem em pé, e aqueles que não vão celebrar, você pode sentar, que nós vamos servir. Pai, eu quero orar pelos elementos, pelo suco, pelo pão, que seja, Pai, celebração, que seja vitória, mas muito mais do que isso, que seja um selo da autoridade conquistada na cruz, para cada um de nós, como exército do Senhor. Abençoamos os elementos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode servir, queridos. Falta ainda aí atrás? Quem que não recebeu, levante a mão, por favor. Tá, ok. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
mundo recebeu? Faltou alguém? Levante a mão se faltou alguém, por favor. Pegue o seu pão, queridos. Quero orar também com você. Um dia importante para mim, um dia muito especial por tudo aquilo que o Senhor falou. E eu quero selar esse momento com a ceia. Você que está com esse pão, entenda que isso representa o corpo de Jesus. E a gente só está celebrando isso porque através desse corpo Ele se entregou, se esvaziou, morreu, mas venceu. Amém, queridos? Sabe, essa música foi incrível. Os reinos vêm e vão, mas o trono do Senhor, seu nome está acima de todas as coisas. Querido, o governo vai e volta, mas tem um nome. Você entende? Tem um trono que acima está. Então não tem, os reinos não se comparam. O nome é imutável do Senhor. Aquilo que Ele venceu, ninguém vai roubar. Aquilo que Ele conquistou, ninguém vai roubar de você. Aquilo que Ele já te deu, ninguém vai roubar de você. Já é direito seu, já é propriedade sua, já está pago, já está consumado. Pode vir o governo que for, ninguém rouba isso de você. Mas nós queremos viver também o melhor nessa terra, amém? Pai, eu oro, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está o pão, representando o teu corpo. Nós participamos, comemos, em memória daquilo que o Senhor fez, celebrando, alegrando, em gratidão pela conquista, porque o teu nome, acima de todo o reino, acima de todo o governo, acima de todo partido político, acima, Pai, de toda corrupção, tem um nome que é imutável, tem um nome que é sobre todo nome, tem um nome que é vitorioso, Pai. Em nome de Jesus, participe, come do pão. Teu nome infalível suco de uva, queridos. Semelhante modo, o Senhor pegou o cálice, tendo dado graças, disse: tomai e bebei em memória de mim, celebrando aquilo que Ele conquistou na cruz. O suco de uva representa o sangue derramado, que nos faz justos, queridos. Não é que eu sou o que você é. Tem um sangue que nos faz justos. Tem um sangue que nos justifica. Tem um sangue que nos purifica e nos abre, nos oportuniza estar diante de Deus. Tudo foi pela cruz de Cristo. Que seja também uma celebração, que seja um tempo de... Eu quero te dar 30 segundos, queridos, para você que precisa de um concerto com Deus. Peça perdão por aquilo que você acha que é necessário. Antes de você tomar o cálice, faça um concerto com Deus. Entenda a importância disso. Mude, tome uma atitude. Pare de procrastinar, pare de adiar aquilo que você sabe que não é para mais adiar, queridos. Sabe, tome isso com entendimento, que é isso que vale a pena. 30 segundos para você, depois você pode tomar. Teu trono acima.
Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Senta um minutinho, querido, por favor, que eu tenho alguns recados importantes. Senta que nós já estamos encerrando. Só deixa eu dar alguns recados, por favor. Enquanto isso, o pessoal que está recolhendo a ceia, você presta atenção, não desfoca não. Mas eu tenho alguns recados importantes. Queridos, nós temos a programação da semana, mas amanhã, liderança, nós temos a reunião às 19 horas. Eu queria muito pedir para todos vocês, se vocês puderem. Mas por que eu estou falando isso hoje via igreja? Queridos, porque amanhã eu vou fechar a planilha dos GPS, junto com a nossa liderança. Então você tem até amanhã, às 18 horas, para decidir se você quer, se você pode participar, se você tem a casa disponível, se você, enfim. Só para aqueles que não sabem, GPS é um grupo pequeno semanal. Nós temos já há alguns dias lançado um desafio de nós termos GPS nos bairros, nas casas, quanto mais pontos espalhados, entendendo essa missão de um exército, de estar guerreando as nossas guerras em nome de Jesus. De repente você tem a casa e tem a disponibilidade, normalmente é terça ou quarta à noite, ok? Se você tem, me chama no privado, está no grupo ou fala com as meninas lá, mas até amanhã eu vou fechar isso, vou montar um grupo com os líderes e depois eu vou passar para a igreja. Provavelmente vai começar ainda daqui 2 semanas, ok? Porque eu vou fazer uma nova reunião com todos os pessoais das casas, com todos os líderes que vão nas respectivas casas, para nós alinharmos e ser um negócio muito abençoado em nome de Jesus. Nós entendemos que uma igreja saudável é uma igreja que cuida e é cuidada. Você precisa ser cuidado por alguém, mas cuidar de alguém também. Quando Jesus chegou para Pedro e falou: você me ama, então cuida dos meus. É essa demonstração de quando nós amamos a Deus, sabe? É importante. Isso é necessário. Todos nós temos que ser pertencentes. Isso nos faz sentir pertencentes. Então eu queria muito que você participasse disso. Então, primeiro recado. Quarta-feira à tarde nós temos culto das mulheres, tem sido abençoado. Quinta-feira tem culto também abençoado. Tem sido tremendo os cultos de quinta-feira. Você que não vem, venha, participe. Sábado nós temos, sexta-feira nós temos a rede de homens, ok? Pode ser o Caverna. Sábado nós temos a rede de jovens. Domingo de manhã, escola bíblica. Domingo, já vou falar. Eu deixei por último, pastor. Domingo à noite, o culto também vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Mas é que a pastora me cobrou, e que eu deixei por último. Sábado que vem nós começamos a rede de adolescentes, ok? Resgate Teens. Ah, que bonitão, olha lá. Queridos, é uma missão que Deus tem nos dado, sabe? A gente pegar todas as faixas etárias e entrar com princípios bíblicos, e é algo que Deus tem cobrado. E então tem uma equipe junto com a pastora Ana, ela vai estar aí conduzindo, ela, Mônica e Elaine, né? As 3 estão aí juntos, mas vai ser todos os sábados, tá? Começando dia 10, às 16h30, então você que tem filho de 12 a 15 anos, quero te convocar, você trazer aqui, porque vai ser algo específico para essa idade, uma palavra, vai ser com dinâmica, vai ser incrível, ok? Então, vai começar sábado que vem, e todo sábado nós teremos. Tem um outro recado que ainda não tenho aqui, que eu não passei para os meninos, mas eu já fechei essa semana, dia 24 e 25 de junho, que dia? Queridos, nós vamos ter o pastor Kesley, ele é de Brasília. Ele é um homem de Deus, é um profeta dessa nação, entendeu? Ele esteve em Barretos, junto com o pastor Léo, e eu não conheço, mas o pastor Léo falou muito bem dele, e eu entrei em contato com ele, e ele se dispôs a estar conosco, e já está tudo certo. Então vai ser dia 24, num sábado,
Rede de Jovens, 19 horas, ok? E depois, no domingo à noite, ele vai estar comigo. Eu queria muito que você viesse, tanto no sábado quanto no domingo, ok? Rede de Jovens é para toda a igreja, vai ser o pastor que vai estar aqui, mas quero te convidar para você já marcar na sua agenda, 24 e 25, nós estaremos aqui para adorar o nosso Deus junto com o pastor, amém? Esqueci mais alguma coisa, pastora? Esqueci, gente? Esqueci. Cadê a equipe Maranhão? Vem cá, rapidinho. Equipe Maranhão, rápido. Agoniado. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando um, não tá? Chegou. Queridos, adivinha onde o Maranhão vai? Pro Maranhão, gente. Vê se isso não é de Deus. Olha aí que missionário mais abençoado. Tem aquela tag? Tem. Meninos, dá licença aí para esse pessoal pegar esse número aí, ó. Gente, esse Pix é o Pix da pastora Cris. Na verdade, eu queria muito que a igreja ajudasse a enviá-los como participantes. Tem custos, tem passagem, eles vão estar lá uma semana, nós estamos ajudando nessa causa em Vargem Grande. O ano passado foi eu e a Laura, minha filha, nós estivemos lá, temos aliança com o pastor Antônio, tem feito um trabalho incrível, ele saiu de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para ir, queridos, Vargem Grande já foi a cidade mais pobre do Brasil. Hoje, se eu não me engano, é a 8ª, mas Deus tem feito algo incrível através da igreja, é isso, e eles vão testemunhar isso. E então nós estamos enviando, sabe, eles são aqueles que vão estar lá, mão na massa, pé na massa, vão estar trabalhando, mas nós como igreja, nós temos que ajudar financeiramente e também com as nossas orações e intercessões por eles precisam, ok? Então você que quer ajudar, ok? Vai estar lá, tá aí o Pix, ou você quiser ofertar depois, aí na vida deles, procure, ou na secretaria, mas é algo que eu sei que vai ser de grande valia, amém? Pode sentar, Deus abençoe, que depois... Queridos, a pastora Cris está falando que tem um achados e perdido lá, eu quase pensei em abrir uma loja de garrafinha de água, de tanta garrafinha de água que tem lá, de todo jeito, entendeu? Então tem um monte de achados e perdidos. De repente passe ali e vê se você, tua família não esqueceu alguma coisa, e pegue somente aquilo que é seu mesmo, tá? Não precisa te falar isso, né? Porque tem gente que fala, eu acho que isso é meu, é bonito, estou precisando, por favor, tá, queridos? Você é crente, Deus está vendo, amém? Fique de pé. Ó, nós temos o pessoal aqui da oração. Cadê a equipe? Vem cá já, Cris. Pessoal da oração, você, querido, que talvez queira, já está tarde, mas você pode procurar, você talvez queira aceitar Jesus hoje, ou estava longe dos caminhos do Pai, quer voltar para a casa do Pai, tem uma equipe aqui para orar por você, para estar aqui, ou você precisa de uma oração, alguma causa, qualquer ela que seja, você veio querendo uma oração, não vai embora sem ter a oração, acabando o culto, procure que eles vão orar aqui por vocês, amém? Pai, muito obrigado pelo culto, pela palavra, pelas nossas vidas, obrigado porque eu creio, Pai, que nós somos um exército do Senhor, levantado para esse tempo, e o Senhor nos ama, Pai, o Senhor tem nos direcionado, minha gratidão com tudo isso, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada vida, que a Tua bênção esteja sobre cada casa, que a Tua bênção esteja sobre cada família, Senhor, nos dê uma semana de vitória, uma semana de paz, em nome de Jesus, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e sempre, amém. Deus te abençoe, queridos, vão em paz em nome de Jesus. Grandioso.